Olá pessoal, tudo bem? Trazendo aí para vocês um módulozinho de férias, só com alguns temas para a gente poder refletir um pouquinho e ver como é que anda a nossa teoria, tá legal? Então vamos lá. Eu trouxe aqui na questão de número um, lembrando que eu vou disponibilizar esse material na descrição do vídeo, tá? Foi realizada em uma escola uma pesquisa que gerou as seguintes informações. E ele vai colocar para a gente aí, pessoal, como é que foi a leitura desses livros. De cara, um problema de conjuntos, né? Vamos ver qual a cor que a caneta está aqui. Vamos lá. De cara, um problema com conjuntos. E de cara, um problema com conjuntos com três variáveis. Quem leu o livro A, quem leu o livro B, quem leu o livro C. Uau. Aí, o que é que nós temos aqui? Você vai ver que eu desenvolvi uma sequência para despertar em você a relação de consequência. Quando a pessoa aprende conjuntos, ela vai fatalmente dar um show também em probabilidade. Olha só, 30 alunos leem os livros A, B e C. 60 alunos leem os livros A e C. Ele não disse só A e C, ele disse A e C. Se tem 30 aqui, tem 30 aqui. 40 alunos B e C. Opa, se tem 30 aqui, 10 aqui. 40 alunos leem os livros A e B. Se tem 30 aqui, 10 aqui, né? 150 alunos leem o livro A. Opa, a bola do A toda. Aqui nós temos 60, 70, faltou 80. Olha, 60 alunos leem somente o livro B. Opa. 90 alunos C, não somente C. 60, 70, 90. E 120 alunos não leem nem um livro. De posse dessas informações, qual o número total de alunos que responderam à pesquisa? Somar tudo, né, turma? Mas eu ia te perguntar, não está escrito aqui que essa bola do A representa 150? Que tal a gente partir já dessa soma? 150 com 70 aqui, 220, 240, 360. Isso é o conhecidíssimo problema com três variáveis. Olha só, um grupo de pais, de 33 pais de criança pré-adolescente, se reuniu para discutir de quem é a tarefa de abordar a educação sexual de seus filhos. Nesse grupo, 30 pais têm a opinião de que essa educação deve ser dada pela família. 28 pensam que é uma missão para a escola. Considerando que todos opinaram, quantos pais desse grupo concordam que é um dever da família e da escola juntos? Nós agora temos um problema de conjunto com duas variáveis. Esse é um papel da escola, esse é um papel da família. E ele não disse para a gente exatamente quantos acham que é dever da escola e da família juntos. Ora, então vamos chamar essa variávelzinha desconhecida aqui de x. Se tem 30 pais que dizem que é da família, 30 menos x pais vão dizer que é só da família. Desconta. Se 28 pais acham que é da escola, desconta. O x, 28 menos x. E olha só, 28 menos x, mais 30 menos x, não eram 33 pais que foram consultados? Aqui Jesus leva. Menos x igual 33 menos 30 dá 3, menos 28 menos 25. 25 pais acham que é um dever coletivo da família e da escola, ok? Vasco, e como é que a gente passa de um problema de conjunto para um problema de probabilidade? Galera, a distribuição dos dados é como se fosse um conjunto. E quando a gente vai calcular uma probabilidade de alguma coisa acontecer, eu tenho que procurar o que eu quero na questão
em relação ao que eu tenho à minha disposição. Ou seja, é um problema de referência apenas, né? Analise a tabela que indica os resultados de um estudo para avaliação de relação entre peso e a pressão arterial de um grupo de indivíduos. Tabela não se lê, tabela você volta para ela depois que você termina de ler o texto. Renato fez parte desse estudo e sabe que está com excesso de peso. Ao ver a tabela com o resultado do estudo, calculou corretamente que a probabilidade da aferição de sua pressão arterial tem indicado valores elevados de, olha só, sabe-se que ele está com excesso de peso. Qual o percentual de pessoas que está com excesso de peso? 25%. Essa soma. E, dado que ele tem excesso de peso, qual a probabilidade da aferição ter indicado valores elevados? Ora, valores de pressão elevado, aqui, ó. Então, 10% do total de 25%, o que é que eu tenho? O meu referencial, quem tem peso em excesso, 25%. Qual a probabilidade dessas pessoas terem uma pressão elevada? 10%. Se eu multiplicar por 4 em cima e embaixo, ó, 40 sobre 100, ou 40%. Então veja que trabalhar com conjunto, trabalhar com probabilidade, com porcentagem, é mais ou menos a mesma coisa. Olha a nossa questão 4. A questão anterior, se a gente fosse olhar pelos livros tradicionais, é uma questão de probabilidade condicional. Aí o aluno pensa numa fórmula, reduz o espaço amostral, meu filho. Acabou, tá? Numa fábrica de lâmpadas, o controle de qualidade retira 3 lâmpadas ao acaso. Opa, o meu objetivo é retirar essas 3 lâmpadas. Já vi que isso é um princípio multiplicativo, tá? Porque eu vou ter 3 decisões para compor uma decisão total. E eu vou retirar ao acaso 15 lâmpadas, né? Eu tenho 15 lâmpadas, 5 são defeituosas. Qual a probabilidade de eu retirar nenhuma lâmpada defeituosa? Ora, se 5 são defeituosas, 10 não são, cara. Tirei a primeira lâmpada. Próxima. 9, porque eu já tirei uma. 14, porque eu já retirei uma. Próxima lâmpada, 8 de 13. Fazendo esses cálculos para a gente não perder tempo, isso aqui vai dar 24 sobre 91. Para a gente não ficar com o vídeo muito longo, tá joia? Mas primeira decisão, segunda decisão, terceira decisão, princípio multiplicativo, por quê? Porque eu quero compor uma decisão só com essas 3 decisões individuais. Um supermercado registrou a forma de pagamento utilizada por 180 clientes durante certa manhã e obteve a seguinte tabela. Tabela não se lê. Se uma das compras é escolhida ao acaso, qual é a probabilidade de que nela eu tenha utilizado cheque, sabendo-se que seu valor excedeu R$100? Observa que ele está te dando aí uma condiçãozinha. Excedeu R$100. 37 com 44, 81. E qual a probabilidade de ele ter usado o cheque desde que a compra foi acima de R$100? Ora, 27 sobre 81. Veja que a resposta está simplificada, 27 por 9, 3. Opa, 27 por 9, logo por 9 dá 3, 81 por 9 dá 9, e simplificando, 1/3. Ah, Evas podia ter ido logo por 27. Bom, chegamos na resposta do mesmo jeito, né? Para a identificação do câncer de próstata, utiliza-se, além do exame digital, o exame de sangue PSA, que é um procedimento básico para o início do rastreamento.
No entanto, o PSA é um biomarcador imperfeito, pois pode levar a falsos diagnósticos e excesso de tratamento cirúrgico. Um grupo de pesquisadores obteve uma determinada população em que a probabilidade do PSA ser verdadeira, ou seja, indicar positivo para quem tem a doença ou negativo para quem não tem a doença, é de 60%. Ao analisar o resultado de 2 testes desse grupo, qual a probabilidade de que pelo menos um seja falso? E para eu não fazer primeiro falso, segundo verdadeiro, primeiro verdadeiro, segundo... Não. O que é que não serve? Ele não quer que pelo menos um seja falso? Não serve o verdadeiro, verdadeiro. E são 2 decisões consecutivas, princípio multiplicativo. Probabilidade do primeiro exame ser verdadeiro, 0,6. Ou 60%, 0,6. Do segundo ser verdadeiro, 0,6. Então, a probabilidade dos 2 testes darem positivo, do PSA ser verdadeiro, é de 0,36. Beleza? Esse não serve para a questão, porque ele quer que pelo menos um deles dê falso. Então, o que é que serve para a questão? Ora, o nosso complementar, 1 menos o que não serve. 100% menos 36, 64%. E vamos adiante. A senha de um cofre é uma sequência formada por 8 dígitos, que são algarismos escolhidos entre 0 a 9. Quantos dígitos tem aqui? 10. Ao inseri-la, o usuário esqueceu dos 2 últimos dígitos que formam essa senha, lembrando que somente esses dígitos são distintos. Digitando ao acaso os 2 dígitos esquecidos, qual é a probabilidade que o usuário acerte a senha na primeira tentativa? Primeiro dígito, que ele vai botar lá que ele esqueceu. Segundo dígito. Meus amigos, ele vai acertar na primeira tentativa. Então, esse dígito que ele vai colocar aqui, ele está certo dentre os 10 que você tem. E o próximo dígito, que ele é diferente do anterior também, a probabilidade de você acertar é de 1 em 9, porque 1 você já acertou. Ou seja, 1 sobre 90. E a gente continua com aquele velho discurso. Mas na minha prova não cai isso e tal. A gente tem que aprender a selecionar as questões, né, filho? A gente tem que aprender a selecionar as questões. Bom, a gente agora vai mudar o repertório. A gente vai para um probleminha de função do segundo grau. Já já a gente retorna para mais uma observação que eu quero fazer sobre conjuntos. O programa sócio-torcedor de uma agremiação esportiva cobra uma mensalidade de R$50 dos sócios. Valor, 50. Número de sócios que ele tem atualmente, 600. Opa, isso aí é um probleminha de vértice. A agremiação estima que a cada R$5 de aumento, não bote 55 não, 50 mais 5, 8 sócios desistem. 600 menos 8. Se você aumentar 2 grupos de R$5, 2 grupos de 8 sócios desistem. Se você aumentar X grupos de R$5, X grupos de 8 sócios desistem. O maior faturamento mensal que esse programa sócio-torcedor pode gerar é, meus amores, o valor arrecadado é obtido por esse produto. Bom, para a gente saber quem é esse valor, a gente deve descobrir aqui mais rapidamente quem é o X que torna isso verdadeiro. Ou seja, achar as raízes da função. Vasco, se eu não mandar bem problema de vértice, procura lá nas playlists de função e vai olhar a teoria e vai olhar muitos exemplos de problemas de vértice. Achar as raízes é quando é que a função é igual a zero. Uma das raízes aqui vai ser 5x igual a menos 50, x igual a menos 10.
A outra raiz que a gente vai ter aqui, 8x igual a 600, 4x igual a 300, 2x igual a 150, x igual a 75. Eu acho que essa conta está certa, não está? 56 com 40, tá bom. Então, tá aí as raízes. Meus amigos, olha só. Isso é uma parábola com a concavidade para baixo, porque se eu multiplicar os termos que contêm o x vai dar negativo. E as minhas raízes são menos 10 e 75. Quem torna essa arrecadação máxima é o x do vértice, cara. Que é exatamente a média das raízes. E menos 10 com 75 dá menos 65, menos 65 meios. Para achar o valor da arrecadação, o que é que eu tenho que fazer? Substituir esse valor, menos 65 meios ou menos 32,5 na minha função. Tá joia? Só não esqueça que é 32,5, né? Não existem 32,5 aumentos, beleza? Então, nós vamos ter 32 aumentos. Então, o x inteiro que torna isso aí correto é 32. E você substituindo aqui por 32, eu não vou perder tempo, tá? Tá joia? Ou 32 ou 33, né? Pode ser anterior ou posterior. Se você fizer o valor arrecadado para x igual a 32, eu já fiz essa conta aqui. Daria 72.240. E se você fizer para 33, também dá 72.240. Eles são valores simétricos. O autor aí foi bem bacana, tá? Então, 72.240 é o valor máximo de faturamento. Não existe 32,5 aumentos, tá joia? No Enem Digital de 2020, nós tivemos uma empresa de chocolate consultou o gerente de produção e verificou que existem 5 tipos diferentes de barra de chocolate que podem ser produzidas com os seguintes preços. Chuco, não se lê isso. Analisando as tendências do mercado, que incluem a quantidade vendida e a procura pelos consumidores, ele verificou que o lucro é expresso por essa função. Analisando, a empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate, cujo preço praticado renderá o maior lucro. Ele não quer o maior lucro, ele quer quem torna o maior lucro, o x do vértice. Menos b, menos 14, sobre 2a. Ah, eu não lembro isso. Procura a aula teórica disso e vamos resolver. E se é o x igual a 7, nós temos a barra 4 como a nossa queridíssima que produz esse maior lucro. Questão 10. Uma empresa trabalha com fretamento de ônibus para o litoral. O valor cobrado do passageiro, valor 40 pratas. Viu que é o mesmo problema que a gente fez há pouco? Número de lugares, 50 no ônibus. No caso de não ocorrer, cada passageiro pagará R$2 a mais por assento vazio. Se faltar uma pessoa, vai pagar 2 vezes R$2 a mais se faltarem 2 pessoas. Vai pagar x vezes R$2 a mais se faltarem x pessoas. O valor máximo arrecadado, mesmo problema. Para a gente saber o y do vértice, a gente tem que ter o x do vértice, que é mais rápido. Você não vai montar a função que dá um trabalho danado. Quem são as raízes? Uma raiz vai ser menos 20, 40 mais 2x igual a 0. A outra raiz vai ser 50. Se a gente multiplicar os valores que tem x, vai dar negativo. Então, isso significa que é uma função com a concavidade para baixo. Uma raiz é menos 20, a outra raiz é 50. Então,
quem torna esse faturamento máximo, deixa eu botar para cá, é o x do vértice, que é o meio entre menos 20 e 50. E menos 20 com 50 dá 30 por 2, 15. Então, é o meio, né, das raízes. Porque isso aqui é simétrico. Então, o valor arrecadado máximo é quando você substituir o x por 15. 15 vezes 2, 30 com 40, 70. 50 menos 15, opa, que é vezes, né? 50 menos 15 é 35. E 70 vezes 35, isso é 2.450, se eu não me engano. Ok? Então, o valor máximo arrecadado, 2.450. Dando continuidade, um tema que aparece repetidamente no Enem, Teorema de Pitágoras. Só que ele aparece com a roupagem cada vez mais inteligente, tá? Tem muita questão muito bem elaborada, a gente tem que tirar o chapéu para alguns elaboradores. Tem outras que são pessimamente elaboradas, né? Um brinquedo muito comum em parque de diversões é o balanço. O assento de um balanço fica a uma altura de meio metro do chão, tá aqui, meio metro, quando não está em uso. Cada uma das correntes que o sustenta tem uma medida de x. A estrutura do balanço é feita com barras de ferro nas dimensões em metro conforme a figura. Nessas condições, qual o valor de x? Meu amor, ó, essa altura até aqui, ó, esse h, é o x mais 0,5, rapaz. Isso aqui é 1 metro e 1 metro. Olha o triângulozão retângulo escancarado aqui para ti, ó. Olha só. 3 ao quadrado igual a H2 mais 1 ao quadrado. H2 igual a 9 menos 1, que é 8. H é raiz de 8. Só que o H não é x mais 0,5? Poxa, x mais 0,5 igual a raiz de 8. X é igual a raiz de 8 menos 0,5. Verifique que a preocupação dele nem é o cálculo em si, é você visualizar. E quanto tempo na vida a gente não já perdeu, pessoal, fazendo contas intermináveis de forma desnecessária, né? Olha só. Na questão de número 12, nós temos um banco de sangue. Voltamos para conjuntos, agora com 4 variáveis, ok? Um banco de sangue catalogou 60 doadores assim distribuídos. 29 com sangue do tipo O, professores de biologia dizem tipo 0, 30 com fator RH negativo, 14 com fator RH positivo e tipo sanguíneo diferente de O. Eu consigo ver, pessoal, 4 variáveis aí nesse problema. E 4 variáveis, a gente deveria usar um negocinho chamado tabela de dupla entrada. Olha, eu tenho sangue do tipo O, tipo diferente de O, RH positivo e RH negativo. Se tem 29 pessoas com sangue do tipo O, 29. Se tem 30 com fator RH negativo, 30. 14 com RH positivo e diferente de O, 14. Observe que foi dado para a gente que são 60 doadores. Observe, se são 30 com RH negativo, 30 com RH positivo, tem que dar 60. Se tem 29 com tipo O, 31 diferente de O. Automaticamente esse número é 16 para essa soma bater. Automaticamente esse número é 13 para essa soma bater. E automaticamente esse número é 17 para essas duas somas baterem. Quantos doadores têm sangue diferente de O e RH negativo? Diferente de O e RH negativo. Olha o 17zão aqui. Beleza? Então, 4 variáveis, tabela de dupla entrada. Esse é o segredo. Numa sociedade, existem 35 homens, 18 pessoas que usam óculos, 15 mulheres que não usam óculos, 7 homens que usam óculos. 4 variáveis. Olha só.
Isso aqui é só uma forma, pessoal, lúdica de te estimular a correr atrás de resolver tua teoria, tá? Aprender a partir de questão, bobeira. Homens, mulheres, usam óculos, não usam óculos. 35 homens, 35 homens. 18 pessoas que usam óculos, 18 pessoas que usam óculos. 15 mulheres que não usam óculos, mulheres que não usam óculos. 7 homens que usam óculos, 7 homens que usam óculos. Vamos completar nossa tabelinha? 7, que automaticamente são 11. 11 com 15, 26. 7 para 35, 28. 28 com 15 aqui, 43. Ó, 61, 61, tá tudo batendo. Olha esse conectivo aqui. Quantas pessoas são homens? Homens, 7, 28. Ou quantas usam óculos? 7 mais 11. O aluno que pegou 35 com 18 se perdeu porque tem o 7 que é comum para os dois. Então era 7 mais 28 mais 11. Ok? Então, um total de 46 pessoas. Tá joia? Cuidado com esses atropelos. Tá joia? Cuidado. Olha essa questão. Em uma enquete realizada com pessoas de idade superior a 30 anos, pesquisou se as que estavam casadas ou não, tinham filhos ou não. 4 variáveis. Olha só como Deus é bom. Tem surpresa aí pela frente. Casadas, não casadas. Com filhos, sem filhos. Constatou-se que 45 pessoas eram não casadas. 45. 49 sem filhos. Uau, meu nome é Brown. 99 estavam casadas e com filhos. 99. Sabendo-se que 180 pessoas, olha o meu universo. Então, vamos aqui. Se aqui são 45, aqui obrigatoriamente vão ser 135. Tem que dar 180, né? Se aqui são 49, não tem nem para onde correr. Aqui tem que ser 131. 131. E 99 para 131, faltam 32. E 32 para 45, faltam 13. 99 para 35, faltam 36. E 36 com... Que beleza! Qual o número de pessoas que se declararam não casadas e sem filhos? 13. Nós estamos tentando apenas estimulá-lo a correr atrás dos seus erros. Questão 15. Tá acabando, tá? Eu separei 20 e eu espero ajudar com isso. Fazia um tempo que eu não gravava nada para o canal. Lá vem novidade. Para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações podem acontecer nesse contexto. O paciente ter a doença e o resultado ser positivo. Isso é ótimo. Para o exame, tem doença e deu que ele tem a doença. O paciente tem a doença e deu negativo. Poxa, essa pessoa vai para a rua sem saber que está doente. É ruim? O paciente não tem a doença e o teste dá positivo. Isso é ruim. Né? Você mandando a pessoa ficar em casa se ela está doente. Um paciente não tem a doença e o resultado é negativo. Massa. Isso aí tá beleza. Um índice de desempenho para avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade, definida como a probabilidade de o resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. O quadro refere-se a um teste diagnóstico para a doença A, aplicado em uma amostra composta por 200 indivíduos. Conforme o quadro, taranã, ele não quer saber qual é a sensibilidade desse teste? A sensibilidade ela é definida como a probabilidade de o resultado dar positivo desde que o paciente tenha a doença. Quantas pessoas têm a doença presente? 100. Então, teu universo não são 200 pessoas, só 100. E qual é a probabilidade do teste ter dado positivo nessas pessoas? 95. Então, 95
de um total de 100, vulgarmente conhecido como 95%. Nós precisamos entender de uma vez por todas que probabilidade foi ensinada a primeira vez no ensino fundamental. Então não tinha fórmulas, não tinha equações, tinham definições. Em um condomínio residencial, há 120 casas e 230 terrenos sem edificações. Em um determinado mês, entre as casas, 20% dos proprietários associados a cada casa estão com taxas de condomínio atrasadas, enquanto que entre os proprietários associados a cada terreno, esse percentual é de 10%. Vejam que nós temos 4 variáveis, de novo. Assim como nos problemas de probabilidade, de conjunto, né, eles têm o mesmo raciocínio. A tabelinha de dupla entrada cai bem. Casa, terreno, atrasado, não atrasado, ou em dia, as prestações. Ele não diz que são 120 casas? 120 casas. Ele não diz que são 230 terrenos? 230 terrenos. 20% das casas atrasadas. 20% de 120, ora, 10% 12, 24. 10% dos terrenos, 23. Aí ele disse, de posse de todos os boletos em atraso, então tem o referencial, só esses 47, aqui não precisa nem preencher o resto. Qual é a probabilidade de que o proprietário seja um terreno? Um terreno em atraso, 23, de um total de 47. Olha só como é real. Ah, mas tem uns problemas de probabilidade que são muito difíceis. Pessoal, em toda matéria tem problema difícil. A gente precisa entender que a gente vai valorizar o que não é difícil. E aí eu trouxe aqui no final uma coisinha que tem um vídeo só sobre isso no meu canal, mas eu quero fazer essas últimas 4 questões com a sua atenção máxima. Você sabe trabalhar com circunferência? Trabalhar com a equação da circunferência, pessoal, nada mais é do que onde está o centro da minha circunferência? Aqui. Um ponto qualquer da minha circunferência? Aqui. Pode ser em qualquer canto. O que é que ele quer dizer quando ele diz que essa abscissa é A? Que a distância da origem até aqui é A. O que é que ele quer dizer com esse B? Que a distância da origem até esse ponto é B. Então, esse tamanho é B, esse tamanho é A. Esse ponto qualquer tem coordenadas x e y que são variáveis. Afinal de contas, deixa eu apagar aqui que ficou em cima do controle. Pronto. E aqui, vou botar esse B aqui pelo lado de dentro e esse y bem aqui, ó. Meus amores, e aqui nós temos um triângulo retângulo. Olha como Deus é bom o tempo todo, ó. Esse pedacinho aqui é x menos a, rapaz. E esse pedacinho aqui é y menos b. E essa distância do centro até um ponto qualquer da circunferência a gente chama de raio. Então, uma coisa é você ver esse monstrengo aqui, pronto. Outra coisa é você ver a demonstração e notar que isso aqui é um cateto, outro cateto e a hipotenusa. Então, a equação reduzida de uma circunferência nada mais é do que um teorema de Pitágoras. E, meus amigos, só se descobre a equação de uma circunferência, Vasco, mas nada em ciências exatas é sempre. Amor, vamos falar de prova, vamos deixar de ser tão complicado. É todo o tempo retrucando, é todo o tempo discutindo, tem um tal de um e se. Será que não é isso que atrapalha a gente de ir para frente? Ó, só se descobre a equação de uma circunferência pela forma reduzida, porque você já tem o centro e o raio. Agora, a resposta geralmente virá na outra forma, que é a forma normal. Mas vamos aqui comigo. Olha o A e olha o B aqui, ó. E olha o raio ao quadrado. Então, isso aqui é uma circunferência de centro 4 e 3 e raio 6. A gente, às vezes, não conhece a matéria, nada, e quer fazer questão, cara. Que loucura! Que loucura! Vamos resgatar a alegria de entender, turminha.
o raio é 7. Tá aqui o A, tá aqui o B. 7. O x menos adequação, cara. Tu não viu a demonstração? E o raio ao quadrado é 64, o raio é 8. Ah, e aqui tem uma coisa estranha. Tem, que é menos 1, né? Então, o A é menos 1, o B é 2 e o raio ao quadrado é 16. Então, menos 1, 2. Tem aula sobre isso no meu canal. Você pode ir lá e conferir. Aqui, ó, isso aqui é x menos 0, né? Ó. Então, o A é 0, o B é 6, o raio ao quadrado é 81. 0, 6 e 9. Aqui é menos 2, que é menos 3, o cara tá com palhaçada. Isso aqui é o A, isso aqui é o B. Menos 2, menos 3, raio 5. Aqui era x menos 0, né? Isso aqui é o A. Aqui é menos 7, que é o B. E aqui é o raio quadrado. Então, não conhecer, galera, é diferente de achar difícil. E o raio é 10. Aqui é x menos 0, né? Y menos 0, raio ao quadrado com 144, o raio é 12. Mas, Vasco, você disse que tem a forma normal. A forma normal, pessoal, é o desenvolvimento da reduzida. Ó. Só não esqueçam que as nossas letras aqui são x e y. Elas são as nossas letras. Quer que eu puxe essa seta, hein? X e y. A, B e R não são letras, são números. Elas são constantes em cada equação. A, B e R. Então, se eu fizer o desenvolvimento desses produtos notáveis, olhe comigo. x2 menos 2ax mais a2, y2 menos 2by mais b2, menos r2 igual a 0. Se a gente organizar, ó, x2 mais y2, os termos de segundo grau, menos 2ax menos 2by, os termos de primeiro grau para a letra x e para a letra y, e o termo independente, ou seja, quem não tem letra. Existem outras maneiras de fazer? Existem. Essa é a que o Vasco gosta mais, mas minha opinião é só minha opinião. Se você lembra que o centro da circunferência é A e B, bem aqui tem menos 2A. Uma maneira de fazer aparecer o A, dividindo por menos 2. Menos 2B, uma maneira de fazer o B, divide por menos 2. Como é isso na prática, Vasco? Aqui, ó. Centro dessa circunferência. Pega isso aqui e divide por menos 2, né? 7 e 4. Isso é o A, isso é o B. Isso aqui é o termo independente, ó. Como? A2 só se ganha moral fazendo. É igual ao termo independente, 49 mais 16 menos R2 igual ao termo independente, que é 1, menos R ao quadrado igual, isso aqui dá 65, 1 menos 65 menos 64, o raio é 8. Centro dessa circunferência, 4 e 3, ó. Divide por menos 2, divide por menos 2. Isso é o A, isso é o B. Como A2 mais B2 menos R2 é o nosso termo independente, A2, 16, B2, 9, R2, termo independente, menos 11. 25, passando para o outro lado, menos 25, menos R2 igual a menos 36, o raio é 6. Centro, menos 1 e 2. Divide por menos 2, hein? Não é mágica, não. Eu fiz a demonstração, cara. Isso é o nosso termo independente. Ou seja, A2 mais B2 menos R2 igual a menos 11. Menos R2 igual a menos 16. O raio é 4.
Olha aqui, centro, menos 2 e menos 3, está aqui o A e está aqui o B. A2, 4. B2, 9. Menos R2, igual ao termo independente, que é menos 12. 13 fica menos 25. O raio é 5. Eu fiz esse bate-papozinho antes de resolver as questões para a gente poder dar um show. Só que antes tem essa questãozinha aqui de probabilidade que foi do Enem 2019 e que ela me mostrou claramente o desconhecimento dos alunos, pessoal, com as principais frações que a gente usa. Olha, quando você diz que uma coisa é 50% de outra, você está dizendo que isso é metade de 100, né? Quando você diz que uma coisa é 25% de outra, você está dizendo que é um quarto, que é metade disso. Quando você diz que é 12,5% de alguma coisa, é metade disso, cara, é um oitavo daquilo. E quando você tem 6,25, você tem que lembrar que essas provas são elaboradas, pessoal, para evitar cálculo. Diferente, às vezes, de alguns simulados, diferente de alguns vestibulares tradicionais, a prova do Enem, geralmente, eles se preocupam com os números. Geralmente. Olha só, em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Se tem as inconsistentes, é porque tem as consistentes. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito. Essas declarações podem ser fraudulentas ou não fraudulentas. Então, eu tenho 4 variáveis. Nosso problema, turma, é não ter facilidade para ler texto e falta de concentração. Tá? A gente se desconcentra muito fácil. Então, consistentes, inconsistentes, fraudulentas, não fraudulentas. Olha o que é que a questão me diz. 20% das declarações foram encaminhadas, foram classificadas como inconsistentes. Inconsistentes, 20%. Meu amor, automaticamente 80% são consistentes. Tem que dar 100, cara. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum erro ou conflito. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas e constataram que 25% delas eram fraudulentas. Pessoal, 25% de alguma coisa é um quarto. E um quarto de 20 é 5%. Constatou-se ainda que dentre as declarações que não tinham inconsistências, ou seja, as consistentes, 80%, 6,25% eram fraudulentas. 6,25% é 1 sobre 16 de alguma coisa. 1 sobre 16 de 80% é 5. Ou seja, qual é a probabilidade de a declaração ser considerada inconsistente desde que seja fraudulenta? Fraudulenta, 10%. 5 com mais 5. Então, qual é a probabilidade dela ser considerada inconsistente? 5%. Desde que ela seja fraudulenta, de um total de fraudulenta que é 10. 50%, cara. 0,5 ou 50%. Nosso problema, turminha, é leitura. Leitura. Se a gente lesse, tá? E terminando a listinha que eu preparei para esse módulozinho de férias de presente, ele diz: uma arruela é um disco fino com um furo circular interno, tem suas dimensões projetadas sobre um sistema de coordenadas cartesianas. A equação da circunferência externa é obtida e tem a forma tchucu. Galera, forma normal. Ó. Cadê o centro dessa circunferência? Divide por menos 2, divide por menos 2. Está aqui o termo independente. Ó. Como isso aqui é o A, isso aqui é o B, A2 mais B2 menos R2 igual ao termo independente que é 7. Ó. Menos R2 igual a 16 com mais 16, 32, 7.
Menos 32 menos 25, o raio é 5. Esse raio aqui é 5, ó. Então, esse raio da pequenininha é, ó, a equação da diferença externa, é a grande. Então, esse pedacinho aqui também é 2,5. Qual a área desse furo? Ora, a área de um círculo é πr2. O raio não é 2,5 ou 5 meios? Então, a área do pedacinho interno vai ser π vezes 5 meios ao quadrado. 25π sobre 4. Me dá uma pena quando eu vejo um aluno com uma questão como essa na mão, pessoal, e diz, professor, eu estou com dúvida. Aí eu pergunto, você sabe calcular o centro? Não. Então não é dúvida, turma, é desconhecimento. E isso parece que machuca as pessoas ouvirem, tá? E a gente precisa ser mais forte, né? O EMA 2015. Um fabricante de brinquedos utiliza material reciclado, garrafas, latinhas e outros. Um dos brinquedos despertou a atenção de estudantes de geometria por ser confeccionado da seguinte forma. Amarra-se um barbante em um bico de garrafa PET cortada e na extremidade cola-se uma bola de plástico, que ao girar em torno do bico forma uma circunferência. O estudante representou no sistema por coordenadas cartesianas conforme indicado a seguir. Considerando que o tamanho do barbante é 6, ó, o tamanho do barbante é 6, é o raio. Está aqui o A, está aqui o B. Só se descobre a circunferência pela forma reduzida. Ó. X menos A, Y menos B, igual a R2. Mas a resposta está na forma normal. Então desenvolve. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos 36. Ficaria x2 mais y2, menos 6x, menos 8y, 16 menos 36 aqui dá menos 20, 9 menos 20, menos 11. Letra A. Então, desconhecido é uma coisa, pessoal, dúvida é outra. Tá? Dúvida é quando eu já estudei uma coisa, mas isso aí, para muita gente, isso é desconhecido. E para fechar a nossa lista, uma das questões mais bonitas que eu já vi de circunferência. Considerando-se um espelho no formato de circunferência foi pendurado em uma parede. Considerando-se o canto inferior esquerdo como sendo a origem de um sistema cartesiano, o espelho pode ser representado por essa circunferência. Opa, vamos ver qual é o centro dessa circunferência. 2 e 2. Ó. Divide por menos 2, divide por menos 2. Isso é o A, isso é o B. E está aqui o termo independente, né? A2 mais B2 menos R2 igual ao termo independente. Ó. 7,84 menos 8 dá menos 0,16. O raio é 0,4. Meus amores, se eu tenho um espelho que tem centro 2 e 2, amém? O raio desse espelho é 0,4. Qual a distância da base do espelho até o chão? 1,60 m. É muito lindo uma questão dessa, rapaz. Se a pessoa sabe a teoria, contextualizar é um espetáculo. Não esqueçam que meus 2 canais têm muitas aulas à disposição de vocês, tanto o Matemática com Sabor, quem não conhece também o A Luz da Física, precisou falar alguma coisa comigo, está aqui o meu Instagram pessoal e espero ter ajudado de alguma forma. Tá joia? Um grande abraço e até o próximo vídeo.